dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Olá, seja bem-vindo aos 10 dias de oração e hoje nós já estamos no 6º dia. Hoje é dia 27 de fevereiro e nessa noite nós temos também alguns recados para te dar. Como, por exemplo, que aqui nós continuamos, 19h30 aqui no estúdio, mas amanhã não será no estúdio. Amanhã será na nave da igreja, mas no mesmo horário, 19h30. Para você que ainda não tem o material, revista ali em PDF, você vai clicar na descrição do vídeo e você tem ali tanto para adulto, para adolescente, para criança, esse material que é riquíssimo, maravilhoso, sobre esses 10 dias de oração. E se por acaso você não conseguiu acompanhar algum desses dias aqui, vai ali no teu material ou procura nos outros vídeos que já foram dos outros dias e você pode acompanhar também.
Nós queremos a sua participação, então, o que você pode fazer? Você vai acompanhando aqui, você vai colocando, diz de onde que você está assistindo, de que localidade, o que você já entendeu até agora. Você pode fazer isso, coloque ali nos comentários. E nós vamos olhar, vamos também responder para você. Boa noite, nós temos aqui então os nossos convidados, pastor Rafael, pastor José Santos, pastor, Marcelo Flores. Então, aqui nós temos esse nosso 6º dia que ele está falando agora sobre vencer a ameaça à consciência. Marcos 13:22 diz: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui tem uma historinha aqui de um engano, né? De um especialista aqui em pedras. É bem interessante, a história começa contando ali que Roy foi passear, né, numa exposição de colecionadores de pedras, e então ele viu numa mesa lá uma tigela, colocou a mão lá, viu que tinha umas pedras interessantes lá e tirou uma no formato de batata. E daí ele olhou assim, viu, essa é um pouco diferente das demais. E ele olhou o preço, né, $15. Daí ele perguntou para o dono daquelas pedras, né, o que estava vendendo: você vai vender isso aqui por $15? E daí, não, pode levar por 10. Daí ele pegou uma pedra que era um rubi, que tinha um valor estimado de $1.700.000. Imagina comprar algo tão valioso por tão pouco preço. E a Bíblia é a nossa pérola de grande preço, né? Tem até uma parábola que mostra isso. E às vezes nós cometemos o erro de não valorizá-la tanto, né? E talvez aí com essa história nós começamos a discussão de hoje. É comum nós vermos, né, que as pessoas hoje, alguns valorizam a palavra de Deus, amam, mas existe um grande número de pessoas que não vem assim, né? Vem diferente. Por que é desse jeito? A gente se pergunta. E aí como eu posso valorizar a Bíblia? Quando eu pego a Bíblia, eu olho e digo, eu preciso todos os dias lê-la para que eu encontre nela o que eu necessito para cada dia. É uma pérola. E quando eu tenho isso muito claro na minha mente, eu valorizo a Bíblia. Correto? Ela é importante para mim. Eu não posso passar o dia sem ela. Eu tenho que começar o dia estudando a Bíblia, porque eu encontro nela tudo aquilo que eu preciso para enfrentar o dia. Isso é valorizar a Bíblia. E é isso que nós, como igreja, queremos que cada membro possa buscar na igreja a orientação que necessita para o dia e para a vida espiritual. Fundamental. Mas, pastor, existe a Bíblia, né, para adultos, né? Ela é meio complicada para que as crianças possam entender. Então, existem outras formas de também trazer essas histórias bíblicas para as crianças, porque nós temos as famílias, né? As famílias estão também aqui acompanhando e talvez alguém possa perguntar, mas e como é que eu vou fazer isso aqui? E tem os meus filhos. Então, existe também... a Bíblia para eles. Aliás, o dom profético, os livros produzidos pelo dom profético também tem na linguagem deles. Não há desculpa. Não há desculpa. Então, é possível que toda a família possa estudar ali da mesma forma, só que com uma linguagem diferente, com uma linguagem um pouco mais fácil, para que as crianças também possam participar. Até mesmo aqui um exemplo é com o nosso material, né, dos 10 dias de oração, que existe também a parte que é do infantil, onde existem ali exercícios, tem ali umas atividades muito, muito gostosas ali. A minha filha já olhou, já gostou, e ela tem 7 anos. E ela já gostou desse material. Ou seja, tem para todas as idades. Adultos, jovens, adolescentes e crianças. Essa questão da linguagem da Bíblia, eu imagino assim que a gente não viveu esse tempo, né? Mas eu fico imaginando que as pessoas durante muito tempo tiveram realmente essa dificuldade, às vezes, de entender a Bíblia em função da linguagem, né? Mas eu acho que hoje a gente não tem mais essa desculpa.
porque a Bíblia está traduzida em tantas formas e de tantas linguagens, e isso às vezes até é complexo, porque a gente está dentro da igreja e tem... Nossa igreja é uma igreja grande, uma igreja com 600, 700 membros, e quando você está num culto ali com 400, 500 pessoas, é de se imaginar que tenham dezenas, talvez, de traduções dentro da mesma igreja, e a gente começa a falar línguas diferentes, né? Um fala com uma linguagem e às vezes a projeção no telão ela se torna importante por causa disso, para que todos possam falar a mesma linguagem ao mesmo tempo durante a mensagem. Mas o fato é que a gente não tem desculpa para não estudar a Bíblia. Até paráfrase da Bíblia tem. Ela tem o que é a paráfrase? Né? É uma interpretação, às vezes, meio lúdica do texto bíblico seco, né? Do texto original, para que ele seja diluído de uma forma que seja mais palatável para a leitura, mais para uma coisa informativa do que efetivamente estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais fidedigna ela for aos originais na sua tradução, melhor para que a gente possa estudar. Por quê? Para não perder os detalhes daquilo que Deus quer nos transmitir nos assuntos que estão espalhados pela Bíblia. Né? O Isaías vai dizer que estudar a Bíblia é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você vai juntando as peças do quebra-cabeça e os filhos de Deus vão ter o conhecimento de Deus através da sua revelação, através daquilo que está escrito na Bíblia. E por que isso? Para nos desviarmos dos enganos. Como estudamos no dia anterior, né, falando sobre os problemas de interpretação da Bíblia, esta lição deste estudo que estamos fazendo hoje também nos traz algo paralelo. Percebermos, através do conhecimento da palavra, que há coisas que estão sendo disseminadas de forma errada à nossa volta. E estas coisas que são disseminadas de forma errada à nossa volta, sobre a vontade de Deus, revelada na Bíblia, faz com que nós nos desviemos do caminho que Ele gostaria que nós andássemos. Tem algo aqui que me chama a atenção, Marcelo, o último engano. Olha só a citação. Em breve, o último grande engano aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando seus atos miraculosos. A contrafação se parecerá tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, vai ser fundamental para nos manter no prumo, seguindo em frente. Se não fosse a Bíblia, como é que nós iríamos entender isso aqui? Divisar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro e o que é falso. Não tem como. Portanto, a Bíblia deve ser o nosso guia de estudo, a nossa direção. Aquela música das crianças, né, que fala sobre a Bíblia, que a Bíblia é luz, a Bíblia é uma espada, a Bíblia... Enfim, a Bíblia é tudo isso e um pouco mais. Portanto, para o cristão, para o adventista, a leitura da Bíblia é fundamental para que nós tenhamos certeza que estamos pisando em lugares seguros. Eu percebo que nós, como os cristãos, precisamos ser cuidadosos. Hoje em dia existe uma tendência, né, nos púlpitos de se falar sobre temas bonitos, temas necessários, né, temas bastante atuais, mas que estão um pouco distantes do que a palavra de Deus ensina. Não necessariamente contradizendo a Bíblia, mas é uma linguagem mais diluída. Uma mensagem super diluída, com autoajuda e etc., de tal forma com que a Bíblia ela aparece lá no sentido que Jesus está sendo mencionado, o poder de Deus sendo mencionado, mas ela já não é mais a estrela, não é mais a pérola valiosa sendo apresentada. Né? Então esse engano, né, de Satanás, que vem através, o texto ali mostra que através do anticristo muitas coisas seriam feitas de tal forma que as pessoas poderiam ser enganadas se elas não tiverem conhecimento da palavra de Deus. Então, se a gente não se alimentasse, o conteúdo dos nossos sermões, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente se alimenta diariamente, né, não tiver basado na Bíblia, que segurança a gente vai ter? Né? Um exemplo disso são no tempo do profeta Jeremias, quando Deus mostrou para ele, seriam 70 anos que o povo de Israel seria levado para a Babilônia. Mas ao mesmo tempo apareceu um segundo profeta dizendo, não, vão ser só 2. E o povo, obviamente, ficou com aquele mais leve. Com aquele que diluiu a mensagem, né, que não era tão doloroso. E o povo ficou com ele.
bem no final foi frustrante, né? Porque tiveram que viver os 70 anos lá. Então, se naquele tempo eles tivessem um conhecimento da palavra de Deus mais profundo, eles entenderiam quem realmente seria o profeta de Deus ali naquela história. A mesma coisa pode acontecer hoje. Né? Nós podemos ter essa mesma experiência. Por isso, a necessidade e a importância do estudo e conhecimento profundo da palavra de Deus. E você pode pegar também um texto fora de contexto, né? Você pega aquele texto para poder criar base para você naquilo que você está falando. Então você não procura um texto para encontrar a verdade, você procura um texto que consiga dar força para você naquilo que você está falando. Olha, eu prego sobre isso aqui, tá? Vou pegar o texto aí. Mas não tá bem assim, não tá. O que ele quer com isso? Entende? Então, um texto fora de contexto, como dizia o professor lá no IAE, ele dizia que um texto fora de contexto é um pretexto. Um pretexto. Eu acho interessante nesse verso que dá abertura ao nosso estudo deste dia, que ele fala assim, operando sinais e prodígios para enganar, né? Esses falsos cristos e esses falsos profetas, né? Profeta é todo aquele que abre a boca para falar de Deus, né? Operando sinais e prodígios para enganar, ou seja, o povo que não está afincado na palavra, o povo que não conhece a palavra, o povo que não tem estudado a palavra e se aprofundado nela, ele está mais arriscado a ser enganado. Inclusive pelas suas percepções sensoriais. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, então, é muito curas, forte o impacto, né? Curas. E as pessoas estão atrás de sinais, né? Grandes curas. Então eu vou para lá porque lá tem curas. Não, porque ali as pessoas se emocionam quando canta a música, então eu vou para lá porque ali se emociona, Deus está ali. Não, Deus está onde a sua palavra está sendo aberta e falada da forma como ele resolveu se revelar. Ainda que nada esteja acontecendo ali de sobrenatural. Mais uma vez, lembrando do texto, né? Eu estou atrás daqueles que me adorem em espírito e em verdade, fincados na palavra, cientes. É um culto, o Deus está atrás de adoradores que o cultuem de uma forma racional, porque Deus está nos levando do racional para o sobrenatural e não ao contrário. Não do sobrenatural para o racional. Então o que Deus faz na nossa experiência de fé com Ele? Ele vai nos mostrando evidências do cumprimento e da veracidade da sua palavra, e aí a gente vai na ciência, né? vai estudar arqueologia, as profecias bíblicas, né? Que grande parte delas já estão cumpridas. Então você tem essa experiência de olhar a palavra de Deus e falar: puxa vida, olha essa pedra que foi descoberta, ela só é mencionada na Bíblia. Olha esse personagem que nunca apareceu em lugar nenhum, só aparecia na Bíblia, todo mundo tirava o sarro, ficava assim, quem é esse cara? Ele nunca... O Daniel, né? Tô falando do Daniel aqui. O Daniel não aparece em lugar nenhum. E aí, de repente, aparece um tablete, tá lá mencionando o Daniel, e vem esse castelo de cartas pro chão e fala assim, a palavra de Deus permanece. E aí, as profecias bíblicas, que é o que me chamou a atenção, assim, de início, quando eu comecei a estudar a Bíblia, né? A profecia bíblica, né? Quase toda cumprida já, a gente faltando só um pedacinho para terminar. E aí, eu sempre falo isso, né? Há um princípio em direito que se chama princípio da razoabilidade. O que é o princípio da razoabilidade? É que se você olhar o que Deus já fez, o que ele já declarou que ia acontecer e aconteceu, você pode ter um exercício de fé a certeza de que aquele pedacinho que falta vai se cumprir também. Isso é razoável de se imaginar. Porque se a maior parte que Deus falou já aconteceu, não há muito por que duvidar que o que falta ainda não vai acontecer. E isso é uma experiência de contato com a palavra de Deus, e só quem tem a leitura diária da palavra de Deus, e só quem se aprofunda no estudo bíblico, e só quem organiza a sua mente para estudar a Bíblia vai perceber essas belezas. Estudantes superficiais da Bíblia vão ficar na superfície. E não vão conhecer a pérola de grande valor. E vão vender a Bíblia pelos $10. Nem pelos 15. Vão vender pelos $10. Quando estavam com algo na mão que não vale... quanto que era? $1.700.000, né? Que vale a vida eterna. Abriu mão da vida eterna por não conhecer a palavra de Deus, que era algo que hoje a gente... Na minha casa eu devo ter umas 20 Bíblias.
E às vezes eu fico pensando assim, Marcelo, que vergonha, você já deveria ter lido todas elas, pelo menos uma vez. Está ali à sua disposição. Chegará o dia em que nós vamos querer ler a Bíblia e nós não teremos a Bíblia disponível para nós. A revelação diz, aquilo que não fizemos em tempo de paz, teremos que fazer debaixo de terrível perseguição. Opa, desculpa. E vai ser difícil. E vai ser difícil. Mas com a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, todas as coisas darão certo. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa que está recém chegando aqui no JuVV. E ele falou assim, algo real, é uma percepção real das pessoas, né? A igreja adventista, a igreja tal, outra igreja tal, elas cada um interpreta a Bíblia puxando para o lado delas. E vocês, adventistas, fazem a mesma coisa. Eu pensei assim, nossa, ele está tratando a Bíblia como se fosse um livro ambíguo que serve para todo mundo. Bom, serve para todo mundo, mas não para propósitos egoístas, né? Mas a Bíblia, então, não é um texto ambíguo, né? Ela, por exemplo, quando nós queremos falar sobre a morte, sobre um tema específico da Palavra de Deus, a gente tem que buscar, através de toda a Bíblia, Antigo, Novo Testamento, tudo que a Bíblia falou sobre aquele assunto. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Isso, para entender com claridade, para que, por exemplo, o assunto do estado dos mortos não seja uma dúvida na minha cabeça, não exista lacuna, sabe? Onde, se você ouvir alguma coisa que outra pessoa falou, nossa, isso faz sentido, você acaba aceitando coisas que parecem ter lógica, parecem ter sentido, mas que são contrárias à Bíblia. Por isso é importante, né, nós que somos adventistas de berço, geralmente a gente não teve um estudo bíblico, né? Ao longo da vida também é necessário fazer vamos dizer assim, uma reciclagem de conhecimento bíblico, né? Por isso o estudo bíblico é importantíssimo. Por isso o estudo da lição da escola sabatina é importante, porque guia a palavra de Deus. Por isso o estudo da palavra de Deus em si é tão necessário, para evitar esses má interpretação mesmo dentro de pessoas que são de dentro da fé, dentro da igreja mesmo. Quero dar um testemunho. A Luciana deu um testemunho na última vez, eu vou dar um testemunho. Vai ter a ver com casamento também? Não? Também. Porque eu namorava com a Lisley. E aí descobri que ela era adventista do sétimo dia e eu era de uma outra denominação. E aí ela ia me mostrando algumas coisas, né, da igreja, e eu olhava para aquilo e falava, nunca tinha ouvido falar de adventista do sétimo dia. Nunca tinha ouvido falar. E todas as vezes que eu ia até a Bíblia, eu ia para tentar desmentir aquilo que ela estava falando para mim. Esse era o meu exercício, era desmentir aquilo que ela estava falando para mim. Bom, não deu certo, né? Tanto que eu sou aqui. Mas o fato é isso que eu queria chamar a atenção de quem está nos ouvindo nesse momento. Quando eu comecei essa interação com a igreja, naquela época era muito comum na internet uma coisa chamada fórum. Eram fóruns de discussão, né? E a maioria dos assuntos que tinham mais acesso nesses fóruns de discussão eram os temas relacionados à igreja adventista, né? As doutrinas adventistas. E ali foi que eu descobri qual era a igreja verdadeira. Porque discutindo os assuntos, estudando os assuntos e imergindo na Bíblia para poder contradizer o que eu estava vendo com a Lisley, né? Foi ali que eu entendi assim, esta é a igreja que, se não tem toda a verdade bíblica, é a igreja que está mais próxima da verdade bíblica, porque as coisas que eles falam realmente estão alinhadas com a palavra de Deus. Mas este exercício, né, esta experiência com Deus, ela só surgiu pela intimidade com a palavra. Naquela época eu sabia onde estavam os textos, não sei mais, isso é uma vergonha, né? Não sei mais. Eu sabia onde estavam os textos, eu sabia a cadeia dos versos de cada um dos temas. Por quê? Porque a minha memória piorou de lá para cá? Não, porque eu passava o tempo todo estudando a Bíblia. Então todos aqueles que estudarem a Bíblia de forma aprofundada, de forma interessada, entregues a Deus e pedindo a direção do seu Espírito, o encontrarão na palavra de Deus. E não só se encontrarão com Deus na sua palavra, mas serão modificados por Deus pelo estudo da sua palavra. E a gente, às vezes, com uma intenção tão torta quanto era a minha, que era de poder contrariar aquela que um dia viria a ser a minha esposa, né? Se encontra com Deus falando assim, camarada,
É aqui o caminho. Não era o caminho onde você Casou estava. com ela e se É esse batizou. aqui o caminho. É. E tem tudo a ver Amém. com a aplicação pessoal aqui, porque olha só o que ela diz. É por meio da submissão que nos conectamos com Deus. Então, foi sua submissão. A fonte de força e poder para viver uma vida de obediência. Reafirme hoje sua decisão de se submeter em obediência à vontade de Deus, revelada em sua palavra. E esse é o momento de nós orarmos, de nós realmente relembrarmos, de nós agradecermos, confessarmos, orarmos com a palavra e intercedermos para que realmente a Bíblia ela seja o centro ali, né? Onde nós possamos estar com essa palavra que nos leva até Deus. Vamos orar? Vamos. Querido e bom Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá. Ainda hoje, podemos pegar a Bíblia, podemos abrir, estudar, entender as suas revelações, mostrar para outras pessoas, compartilhar tudo que tem ali com outras pessoas, com o nosso amigo. Nós te agradecemos porque o Senhor deixou essa carta realmente de amor para cada um de nós, em que nós devemos ler, devemos entender, mas não devemos ficar somente conosco. Nós precisamos transbordar. E te agradecemos por ainda, neste tempo, dar-nos essa condição de transbordar, de mostrar para as outras pessoas o quanto essa Escritura ela é sagrada. Santo Deus, nós confessamos o nosso descuido, ó Pai, com a Tua palavra. Não temos dado o valor que ela tem. Por isso pedimos, Santo Deus, revive em nós a nossa vida espiritual. Ajuda-nos a crescer nisso, Senhor. Também pedimos, Senhor, que exista um reavivamento, Senhor, das faculdades mentais. Amém, Pai. Reforma a nossa forma de pensar, muda o nosso tratamento, Senhor, com relação à Tua palavra. E coloca em nós, Senhor, o desejo de conhecê-la com mais profundidade. Amém. Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos porque ainda podemos acessar a Tua palavra de forma livre, de forma desimpedida. Ela está disponível para nós de várias formas, Senhor. Nos ajuda pelo poder do Teu Espírito a termos interesse pela Tua voz através da Escritura. Nos incomoda, Senhor, vence o nosso livre-arbítrio, a nossa renitência, às vezes, de evitarmos e de perdermos tempo com outras coisas, sendo que poderíamos estar usando desse tempo para estarmos contigo em oração e estudo da Tua palavra. Amém, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos mais fiéis a Ti através desta experiência de Te conhecer pela revelação, de Te conhecer naquilo que o Senhor resolveu se revelar e especialmente, Senhor, de nos prepararmos pela verdade para nos afastarmos dos enganos e dos grandes enganos que haverão de acontecer ainda neste mundo até que o Senhor volte. Amém, Pai. Santo Deus, eu quero interceder agora neste momento por pessoas que vieram falar comigo, dizendo da necessidade de encontrar um trabalho para que possam, então, guardar a sua lei, cumprir os mandamentos do Senhor, liberdade para ler a Tua santa palavra sem sentir nenhuma acusação sobre ela por estar fazendo a Tua vontade. Pessoas que clamam por um trabalho que possa sustentar a família. Eu intercedo por eles, Pai. Amém. Não apenas uma pessoa, tem algumas pessoas que procuram por isso. Eles querem simplesmente poder a cada mês ter recursos para pagar as dívidas, para pagar os boletos, para comprar alimentos, pagar aluguel, manter a sua família adequadamente. Cuide deles, ó Deus eterno, Amém, que o Teu Senhor. Santo Espírito repouse sobre eles. Amém. Eu quero também, ó Deus, fazer um pedido pessoal. Eu sonho com uma igreja que abra a Tua palavra a cada dia, a cada manhã. Eu desejo isso muito, ó Deus querido. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, principalmente aqueles que estão nos vendo neste momento, para que eles possam buscar na Tua palavra
toda a direção necessária para ter-se uma vida equilibrada, focada naquilo que agrada ao Senhor. Não permita que o inimigo tenha influência sobre a vida deles, porque aqueles que tiraram esse tempo para poder nos acompanhar, eles estão dizendo: Senhor, nós queremos fazer diferente. Portanto, dê a eles a tua paz, shalom, e nos dê também a certeza da salvação em Cristo Jesus. E o fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. E também nós podemos aqui agradecer a essas pessoas que estão aqui nos acompanhando, porque eu tenho certeza que cada uma já compartilhou esse vídeo, já mandou para aquele amigo. Na verdade, agradecer aqui a participação de cada um de vocês. E amanhã não será canal TV JuVV, amanhã será na nave da igreja, 19h30. Nos encontramos lá.